E agora nós vamos falar um assunto muito atual. Então, dia 15 de junho é o Dia Mundial e Nacional da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. 32 milhões de pessoas, 60 mais. O que isso significa, né? 20% da população brasileira? 20, 24. É por aí. Quer dizer, é mais... Já é agora, em 2025. Porque para 2050 é dobrar. É 64 milhões. É a expectativa nos 25 anos. Então, o que está acontecendo no Brasil é a rapidez do envelhecimento chamado populacional. Porque... para chegar nessa quantidade de pessoas, a França demorou 125 anos. Nós, em 25 anos, fizemos esse pulo para o 6º lugar mundial. Então, por que nós conseguimos isso? A melhoria da água, a melhoria dos esgotos. Então, as pessoas estão durando mais. Nascem menos crianças, porque nós estamos com 56, quer dizer, a população brasileira não está sendo reposta. Nós vamos entrar, por volta de 2050, num período chamado de involução. Nós temos falado, o Uruguai, por exemplo, está com 3 milhões de habitantes há não sei quantas décadas. Portugal tem 10 milhões também, há muito tempo, por isso que o Canadá, eles estão importando pessoas, abrindo as portas para as pessoas irem para lá. O que está acontecendo? Muitas pessoas criticaram a Itália. Sabe o que estava acontecendo? A pessoa pedia cidadania italiana, que era para ir para os Estados Unidos. Então, eles fizeram um levantamento e disseram, não, nós queremos dar cidadania para quem quiser ser italiano, mas que venha para cá. Não ficar, pelo menos na Europa. Bom, mas eu queria falar mesmo, era do 15 de junho. Sim. Porque senão eu fico divagando, porque, olha, tanto assunto ligado às pessoas idosas. Mais do que pessoas idosas, porque os jovens querem usar a cidadania dos avós, dos bisavós. Bom, então o 15 de junho... ele era um dia já mundial, a Organização das Nações Unidas tinha dado esse dia, e nós conseguimos que no Brasil, esse mesmo 15 de junho, fosse usado, fosse feita uma lei, né, nacional, porque para a organização do dia tem que ser uma lei nacional. E nós temos, então, princípios, e já estão arrolados 10 princípios. Eu vou só citar. Sim. Se as pessoas tiverem curiosidade, se vocês não tiverem isso, vocês podem nos escrever, podem mandar contato, porque aí a gente vai fazer só um especial falando em cada uma dessas. Mas agora eu queria só citar, rapidamente assim, que é a violência física. A violência física é extremamente conhecida. Uma vez eu recebi uma senhora, ela bateu na minha porta, na minha casa, e ela fez assim para mim com os braços. Quando eu olhei os braços dela, eles estavam todos marcados, porque a pele da pessoa idosa, se você segura firme assim, e a filha segurou e deu umas balançadas nela. E aí ela ficou assim com os bracinhos roxos. Ela só chegou lá assim para mim. Meu coração foi no chão, né? Você imagina, eu imediatamente peguei aquela senhora, fui para a casa de um médico, porque eu estava de saída para ir dar aula na universidade. Aí eu não ia poder fazer absolutamente nada, isso já tem muitos anos. Aí eu levei para a casa do médico e pedi, toma uma providência e vê o que você pode fazer com ela, dá um apoio aí, e fui embora. Então, hoje em dia, 2025, nós temos muito mais recursos, porque nós temos os telefones que nós vivemos falando aqui, até o 127, que pode se dar uma queixa direta para o Ministério Público. Ministério Público é Ministério Público. Então, você dá o promotor tem que se mexer.
Isso seria um disque idoso, 127. Não, nós temos vários disques idosos, aliás, agora, pelo Brasil. Porque... Nossa, ninguém sabe disso. Sabe. A gente vive divulgando. Bom, mas eu agora só quero falar no 127, que eu me lembrei de contar esse caso, Sim. Que foi encaminhado, né? E a filha foi chamada depois pelo juiz. Bom, então nós falamos na violência física, nós temos que falar também na violência psicológica. A violência psicológica, ela não deixa marcas visíveis, mas ela deixa marcas internas monumentais, porque é a diminuição. Você não serve para nada, você está sempre assim, você até cheira mal, qualquer coisa que diminua a pessoa, que fale mal. Vai comer ali fora. Tem aquela história do menino oriental que o pai levou o avô, porque o avô deixava cair, estava comendo a comida, deixava cair a comida, não sei o quê. Aí levou o avô para comer lá fora. Aí o pai foi trabalhar, voltou e o garotinho está lá fazendo... O que você está fazendo? Estou fazendo um pratinho que é para quando você ficar idoso, você ir comer lá fora também, como você fez com meu avô. O pai aprendeu a lição, levou o pai para dentro e não botou o pai mais para comer lá fora. Quer dizer, porque você veja, as pessoas esquecem de que é o retorno, né? Chamada famosa lei do retorno. Você faz uma coisa, esse exemplo do menino foi a história do retorno, porque aí o pai levou um susto, quando o garoto, é como se fosse um espelho. Às vezes as pessoas fazem coisas assim, intempestivamente, emocionalmente, sem refletir. Porque eu já falei várias vezes aqui, a emoção é um pilar da personalidade e a razão é outro pilar. Então, quando ele botou o pai para fora, foi emocional. Aí o garotinho foi lá fazer as coisas, o garotinho estava usando a razão. Eu vou fazer para você como você fez com o vovô. Eu soube de uma história de uma cantora, acho que vai complementar o que você está falando. Aí uma pessoa entrevistou ela e falou que ela cuida da mãe, e ela falou que a mãe não lembrava dela. Ela falou, minha mãe não lembra de mim, mas eu lembro da minha mãe, né? É engraçado, assim, eu lembro da minha mãe, de tudo que minha mãe fez, né? É uma coisa... Sim, porque, por exemplo, a demência Isso. não precisa ser Alzheimer. Qualquer tipo de demência pode estar ligado ao esquecimento. O esquecimento é um sintoma de uma demência. Só o médico, eu vivo dizendo isso daqui também, só o médico pode dizer se é ou não Alzheimer. Parem de ficar rotulando as pessoas. Isso aí não ajuda, rótulo não ajuda. Leva ao médico, leva ao neurologista. Porque é preciso um diagnóstico. E, olha, se você souber, tem gente até que consegue diagnóstico falso, já tivemos desses casos. Diagnóstico falso, pagam lá o médico... Para interditar a pessoa? Para interditar a pessoa, para colocar a pessoa numa casa de repouso. A pessoa ficar dono da casa, usufruir, fazer tudo da casa onde a senhora morava. É muito complicado. Tem pessoas... Isso é violência, são formas de violência. Mas nós temos hoje, inclusive... E nós temos um tenente-coronel que está dirigindo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é como nós temos a Maria da Penha, que é uma patrulha, ele fez uma patrulha da pessoa idosa aqui no Rio de Janeiro. Volta Redonda já tem há muitos anos. E aí ele fez essa patrulha, que também é acionada... E é um 65, se não me engano, eu não me lembro agora o telefone, mas é muito fácil. Está lá, tem todos os meus canais, eu tenho. Então, é uma coisa muito importante. Você até depois pode colocar aqui o número, porque eu passo para você. Então, quando tiver algum tipo... Porque nós temos falado para a sociedade que nós temos que meter a colher nessas coisas, sim. Tem muitos casos... que a vizinhança acha uma coisa qualquer estranha, mas não vou me meter. Mas isso era antigamente, agora é para se meter mesmo. Problema de mulher ou marido e mulher. Escutou uma gritaria,
vai dar queixa, porque aí alguma coisa vai acontecer em termos de proteção, porque o objetivo é proteção. Nós estamos falando de violência, né? Das formas. Nós arrolamos 10 formas: física, psicológica, financeira. As pessoas estão usando o dinheiro, né, das pessoas idosas de forma... E agora nós temos até uma violência financeira e estatal. Eles conseguiram usar as duas, porque foi coisas do Estado e as finanças das pessoas. Então, um caso muito sério, muito sério. A violência sexual também para os idosos. Tem gente que obriga a pessoa idosa a ter relação sexual que a pessoa não quer. Essa é uma forma de violência também muito complicada. Nós temos também a negligência e temos o abandono. O abandono, tem casos de abandono que eles levam as pessoas para o hospital, dão o endereço errado, a assistente social vai levar, não existe aquele endereço. Isso é um abandono. Uma forma de abandono, tem muitas formas. Por isso que eu disse, eu não vou me alongar aqui, porque são 10 formas, eu vou só citar um pouco. E a negligência é deixar para lá. Aí eu falo para ela tomar o remédio, mas ela não quer tomar. Isso é uma negligência, porque não é bem por aí. Tem que ter um recurso, né? Perguntar ao médico, eu posso abrir as pílulas e colocar, posso picar e botar na comida? Ou, tem que ter algum recurso, se a pessoa, porque tem muita pessoa idosa que se recusa a tomar medicação. Tem gente que aquela história. Eu escrevi um artigo, está lá no LinkedIn, sobre teimosia, está muito interessante, né? Outra que nós falamos também, que violência nós gostamos de falar, né? A financeira também, né? Já falei, um pouco assim. A autonegligência é a pessoa se recusar a tomar banho, se recusar a ir ao médico, se recusar a tomar sua medicação ou a comer coisas que precisa comer, só quer comer biscoito. Vai ficar o dia inteiro comendo biscoito. Tem gente que é assim, o dia inteiro. Então, nós temos também aquela que da violência medicamentosa. Tratos e a medicamentosa. A medicamentosa é dar medicamento em exagero para ficar quietinho, para dormir. Então, pode ser essa. A medicamentosa é complicada por causa disso. Quer dizer, estou dando remédio, mas quando você vê, era uma colher de chá, uma colher de sopa. Vai fazer algum efeito diferente, não foi o que o médico mandou. É complicado. E nós temos também aquele dos maus tratos. Os maus tratos é negar acesso, por exemplo, à higiene pessoal. Usa essa roupa mesmo, que você não vai a lugar nenhum. Usar sempre a mesma roupa, ou não lavar a roupa da pessoa, sabe? É complicado. Tem pessoas que são realmente muito maltratadas. Então, essas são formas de violência já arroladas. E eu vou pedir a você para até escrever depois para as pessoas lerem. São as formas de violência que já existem. Claro que algumas pessoas têm receio, vai escrever, aí as pessoas, aí é que vão fazer aquilo. Bom, mas aí você dá queixa. Fiquem de olho, é importante a vizinhança colaborar. Por isso que é importante você ter pessoas amigas que visitem você. Uma das formas também é isolar a pessoa dos conhecidos. É uma forma também de poder usar o dinheiro, poder usar as coisas da pessoa e não dar. É muito para nós fica difícil, né? Que a gente tem valores familiares e tudo, mas é o que acontece muito. Então, essas são formas de violência. Mas nós temos o 15 de junho. Eu agora quero passar, olha, Geraldo, estou passando as suas mãos isso daqui, porque eu vou ensinar para vocês uma coisa que nós fazemos no 15 de junho, e eu aprendi essa forma de... Olha só, abrir o guardanapo todo e fazer assim. E olha, a gente faz uma florzinha, nós fazemos isso, eu faço isso para levar para reuniões, para tudo. Vejam como fica bonitinha, fica interessante a florzinha.
E a pessoa leva. Algumas pessoas, nas palestras, algumas pessoas põem no cabelo, outras pessoas põem aqui na coisa. E outra coisa que nós fazemos no 15 de junho é o lacinho, porque vocês sabem que existem cores. Por exemplo, agora estou falando em roxo, uma opção de coisa. Mas o roxo sempre foi mundialmente a cor de junho, que é só fazer assim, ó, pegar um pedacinho da fita, nós já levamos assim. E a gente faz o lacinho, faz aquela voltinha, não precisa ser lacinho nenhum, faz aquela voltinha e coloca no peito da pessoa. Quer dizer, a gente dá essas coisas também. Então, nós vamos fazer... Essa cor tem a ver com idoso? É a cor da violência, é a cor sim, é o junho lilás. É o junho, porque é a dor. Ela vem, inclusive, da cor da dor. O lilás é o manto da Nossa Senhora, que é um manto lilás, que é o manto da dor. Então, é muito interessante a gente usar essa cor, ela é usada mundialmente. Se você entra lá e põe Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, você vai ver no exterior, eles fazem laços enormes e põem na frente das clínicas, põe nos hospitais, põe uma porção de lugares. E agora aqui no Rio, eu estou usando muito esse guardanapo para fazer essa florzinha que eu mostrei para vocês, que é facílimo, eu aprendi com uma professora, eu acho facílimo, faço com as crianças também na escola. Então, é uma coisa muito interessante de nós vermos isso. A violência. E o objetivo da criação desse é chamar atenção que existe isso. Esse é o objetivo da criação dessa efeméride. Né? A celebração, como é que a gente celebra? A gente celebra em reuniões. Eu fiz durante muitos anos do Centro Cultural da Justiça Federal, até o ano passado. O ano passado eu encerrei, porque eu sempre levava um magistrado, ou um juiz, ou um desembargador para presidir a mesa, convidávamos pessoas, dependendo do tema. Falamos sobre a parte financeira, levamos médicos, né, para falar sobre a parte médica, porque as pessoas têm mania de tomar um remédio dos outros. Não sei se você já ouviu falar nisso. Eu peço muito, não digam o nome da medicação que você toma. Porque pessoas maníacas, tem uns mais leves e outros mais obsessivos. Eu tinha uma que ela me ligava, porque o médico dela era o mesmo que eu. O que você está tomando? O que o doutor fulano receitou? Ah, está lá na cozinha. Como que você não sabe? Aí eu não sei. Eu tinha que fazer cara de boba, porque eu já tinha dito para ela que eu não ia dizer, que eu não digo o nome de remédio que eu estou tomando, porque uma coisa que faz bem a você pode fazer mal a mim. Então, nós temos que ter muito cuidado. Só a medicação é boa para tal coisa. Mas se você tiver um problema de rim, existem medicações que estão muito na moda, mas que estão dando problemas para quem tem problema renal, que nem sabia que tinha, entendeu? Ele nem sabia que tinha. Quer dizer, ele estava potencial, tinha possibilidade. Mas, quando ele começa a tomar determinada medicação, pronto, potencializa e piora. Então, não pode tomar remédio qualquer um. Ah, mas é bom. É bom para memória, é bom para dormir, é bom para não sei o quê. Bom para dormir é desligar os celulares, desligar a televisão, nem ter televisão no quarto. Eu nunca tive televisão no quarto. E cada vez mais a gente está estudando o cérebro e está vendo, o cérebro ele precisa descansar. Ele precisa de informações. Ele precisa nós precisamos aprender a fazer coisas manuais. É muito importante também fazer qualquer coisa que você faça manual. Eu já falei aqui que eu pintei muito a óleo. Agora eu vou pintar a aquarela. Já vou começar a me inscrever o curso e vou pintar. Não sei se esse ano ou o ano que vem. Vou fazer curso para pintar em aquarela. Porque a aquarela é com água, não tem cheiro em casa, isso é uma coisa muito bem. Então, a celebração no Brasil pode ser palestras, pode ser reuniões, pode ser um chá, marcar um chá. Aí eu, por exemplo, marcar um lanche, eu levo esses guardanapinhos roxinhos, e trouxe guardanapo. Que nós vamos fazer uma florzinha.
Aí eu dou para todo mundo, ensino a fazer a florzinha. E mesmo assim, alguns têm problema de coordenação motora, né? A Nós minha sabemos. ficou parecendo um pato amassado, a minha flor. Meu Deus! Mas é que você pode enrolar mais um pouquinho, Geraldo. Enrola mais um pouquinho para cima. E depois nós podemos. Eu faço algumas também, aí dependendo do tempo, a gente leva um quarto de vermelho e põe aqui no meio e fica o miolinho vermelho ou o miolinho amarelo. Mas é só aumentar aqui, Geraldo. No sul. Então deve Aí ser olha isso, só. Olha só como fica mais fechadinho. Aí você puxa assim. Bom, quem quiser. Tem flor maior, tem flor menor. É uma coisa. Então, as celebrações são feitas assim. As entidades, elas podem fazer isso. Quer dizer, não precisa nem gastar muito. É só ter o espaço. Cada pessoa leva alguma coisa. Traga a bebida que você mais gosta e traga alguma coisa que você gosta de comer, para você compartilhar, fazer um piquenique, por exemplo. Uma coisa simples, não precisa ser nada muito elaborado. Tem gente que, mas vai gastar muito dinheiro. Não precisa gastar. Tem que divulgar o evento, né? Mas aí pode ser o boca a boca, pode ser realmente, por exemplo, num salão de qualquer coisa ligada a qualquer religião, eles têm sempre um salão, pode ser pedir emprestado o salão de festa, ou de um clube, ou de uma escola, ou levar os idosos para levarem alguma coisa para comer com as crianças. Olha, nós temos feito várias coisas e tem dado muito certo, muito simples e tem dado certo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque essas são as principais formas, as 10 que estão catalogadas. Mas existem outras formas de violência. A gente tem visto algumas que estão ligadas, por exemplo, não cortar as unhas da pessoa. Outro dia teve um problema na vista, porque era um senhor, os cabelinhos da sobrancelha dele cresceram, e estava entrando na vista, ele estava com problema de vista, e ninguém foi lá e cortou aquele cabelinho que estava entrando na vista do senhor. Então você veja que é uma coisa assim complicada, coisas muito pequenas, mas é aquilo da negligência, quer dizer, a pessoa não olha para o outro, nem olha para a cara, porque é aquilo, a gente diz. Quantas vezes nós repetimos a mesma palavra quando as crianças são pequenas? Para ensinar, não sei o quê, segura na mão, cai, vomita. A gente limpa. Então, depois, as pessoas não têm paciência com as pessoas idosas, são um estorvo. E é muito interessante. Eu vejo pessoas de nível socioeconômico muito bom se queixando disso. E outro dia, quando... Se queixando... do esquecimento. Das pessoas não vão porque ele tem tudo. Ele não precisa de nada, ele precisa de um telefonema, ele precisa de... Porque, às vezes, eu tenho pessoas que têm problemas de vista, então você manda alguma coisa no celular, ele não enxerga direito. Mesmo que aumente, às vezes ele não lembra mais como é que aumenta. Então, um toque, o telefonema, passar 5 minutos, gente, que seja. Eu passei aqui para te dar um abraço. De vez em quando tem umas campanhas que a gente diz a campanha do abraço, então a pessoa põe assim, eu quero um abraço. Sai pelo condomínio com um negócio na mão assim, quero um abraço. Aí a pessoa ri, dá um abraço. O ser humano parece que continua a mesma coisa de sempre. Né? Piorou. Nós pioramos, não estamos a mesma mas eu digo coisa. assim, um abraço é uma coisa tão antiga... E é muito atual. Um abraço deve ter sido desde sempre, né? Porque nós só chegamos onde chegamos por causa do juntar. Então, a gente precisa sempre ser gregários. Nós precisamos, mas as pessoas estão muito ligadas aos aparelhos. Então, tem sempre um aparelho entre um e o outro. Foram visitar a vovó, tem aquela piada, né? Vai visitar a vovó. Aí você fotografa, a vovó está sentada lá no canto, está cada um com o seu celular na mão. Eles foram todos visitar a vovó. E se tiver lanchinho, ainda come o lanchinho e vai embora. Às vezes não dá nem abraço na vovó. Então é muito interessante saber pedir.
eu queria encerrar essa nossa fala de hoje, porque esse tema da violência ele é difícil. Encerrar dizendo isso. Nós todos podemos aprender a pedir. E o outro pode aprender a dar uma palavra. Não quer dar um abraço, mas segura na mão. Faz assim. O toque, ele é muito importante. Porque aquela pessoa que hoje está ranzinza, chata, não sei o quê, porque nem todos os idosos ficam ranzinzas, né? Alguns não ficam. Então, generalizar é que é ruim. Então, uma palavra, um telefonema, né? Uma coisinha qualquer, não precisa. Uma coisa pequena. Eu fiz para você, eu me lembrei de você. Olha, é uma coisa pequena. Às vezes tem idosos que precisam de coisas, né? Eles não têm, mas aí você leva para eles. E é uma coisa pequena, como tu falou. Às vezes é uma coisinha Porque às vezes pequena. A pessoa pensa, eu vou ficar uma tarde inteira. Não. Mas nunca acha essa tarde. Mas não precisa ficar uma tarde inteira. 15 minutos. Vai até lá, dá uma passada, 5, 10 minutos. Aí a pessoa, é o que a gente diz, chama-se criar alma nova. Alma é o sopro. A palavra grega, alma, em grego é sopro, é vida. O radical é o mesmo, animação, alma. É isso, é a vida. A gente faz assim, ó, trouxe essa plantinha para você, uma plantinha pequenininha, qualquer coisa que você tenha plantado. Então, eu quero encerrar essa nossa fala de hoje dizendo isso. É importante essa chegada, mesmo que seja pouquinho tempo. Pode ser também pelo telefone, eles gostam. Às vezes não escutam bem, manda um áudio, manda um vídeo, porque áudio ele não escuta bem, não adianta. Mas manda um vídeo, ele vê, oi mamãe, depois eu vou aí. O depois é depois, não está dizendo o dia. Porque se disser vou amanhã, vá, porque ela vai ficar esperando. E é muito ruim ficar esperando e a pessoa aí não fecha, porque fica em aberto. Aquela emoção fica em aberto. Então, não prometa dia se você não puder ir, mas diga, depois eu passo aí. Se você disser isso, já acende uma luzinha. Depois, um dia, o filho vai passar lá. Né? Um beijo. E que nós continuemos. Eu recebo muita tristeza, muita queixa de muita gente. É difícil.